Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo. Hoje tá diferente aqui. A Arielle não está aqui do meu lado nessa mesa, mas tenho boas companhias que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Né? A Arielle vai passar por um exame, então ela teve que fazer seu preparo em casa e não tá aqui hoje. Mas mandou um beijo para todo mundo. Nesse podcast Café Com, nosso episódio 56, olha. E hoje com gostinho de festa. Por quê? Ano passado nós começamos a gravar esse podcast no dia 8 de novembro de 2024. Então hoje aí estamos em 6 de novembro, né? E completando um ano do nosso podcast Café Com, semana de um aninho, né? Parabéns pra gente, parabéns pra você que nos acompanha. Obrigado por ser fiel e estar sempre aqui com a gente. Nesse estúdio maravilhoso que é o Estúdio Realize, que nos acolhe, que nos impulsiona sempre, que está aí firme e forte com a gente nesse um ano. A gente é muito feliz de estar aqui nesse espaço. E você também pode vir aqui gravar seu podcast, sua mentoria, sua aula, né? Se você tem um livro, hoje a gente vai falar de livro, ó, quentinho aí saindo do forno. Se você tem um livro e às vezes quer transformar o seu livro em audiovisual, por que não vir aqui gravar? Então você tem várias possibilidades de fazer a sua voz chegar a muitas pessoas. Então procure aqui o Estúdio Realize. Hugo, Paty, Isabela, uma equipe maravilhosa que vai te acolher e te receber muito bem e transformar daquele ar de profissionalismo naquilo que você deseja transformar e falar para outras pessoas, tá bom? E com essa mesa maravilhosa da nossa padaria Master Pão, que fica lá no ponto final do Jacina. Você pode ir lá procurar o Fábio e a Elisa. E olha, eu só tenho a agradecer a vocês, porque um ano de podcast Café Com, desde o nosso segundo episódio, a Elisa viu o primeiro com aquela mesinha assim, só uma garrafinha de café, pensou assim, por que não transformar essa mesa numa mesa bonita, com comida maravilhosa? E eles fazem isso há um ano com a gente, então só tenho a agradecer a vocês. Tá bom, Padaria Master Pão? Vocês moram aqui, ó, no coração. E hoje, com esses nossos convidados, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Porque eu preciso, gente, já logo de cara falar uma coisa. Você já ouviu falar de alguém que casou duas vezes com a mesma pessoa? Eu acho que isso aqui já abre já as portas para você saber que esse bate-papo é sensacional. Né? Eles são pais de duas lindas pérolas, a Laura e a Liz, mas também tem um terceiro filho, né? Por que não? O Tempo com Deus, que é um livro, um devocional para casais, né? Falando do divórcio, a restauração matrimonial. Então, gente, assim, eu tenho muita alegria de receber Juliane e Anderson aqui nesse café com perdão, né? O perdão, a gente fala do amor, que o amor é decisão, o perdão também é decisão. Né? E é uma decisão de quem ama muito. Então eu queria acolher vocês aqui com todo carinho. Sejam bem-vindos nessa mesa hoje. Obrigado. Obrigada, Grazi. É um carinho, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Já estou chorando, preciso de mais guardanapos, porque falar da nossa história, remeter assim, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada por esse tempo, né? Por abrir esse espaço para a gente, realize, por abrir essa casa para a gente. Nossa, que coisa boa. E é assim engraçado como a gente às vezes conhece as pessoas em situações aleatórias da vida, né? A gente estava partilhando isso aqui antes. Eles são pais da Liz, que estuda com a Ana, que é a minha caçula. A caçula deles estuda com a minha caçula. Então, assim, a gente conhece, aí se adiciona lá no Instagram, e depois a gente começa a ir vendo a vida do outro e você vai se identificando. Você fala assim, poxa, são pessoas também de fé, de caminhada, que têm um propósito, que têm também aí um apostolado de evangelização, que é através do Casados para Sempre. Então, assim, aí a gente vai vendo a caminhada da pessoa e você vai começando a adentrar e vai vendo quanta coisa boa que Deus tem nessa troca, nessa partilha, né? E, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu partilhava aqui com eles antes, é uma vez que eu vi a Juliane falando, né, de uma frase que ela ouviu, que um casamento é composto por dois grandes perdoadores, né? Então, assim, dentro dessa questão de serem dois grandes perdoadores, eu queria que vocês se apresentassem pra gente essa história, que eu tenho certeza que já tá todo mundo doido pra conhecer. Então, a gente vai se apresentar como a gente sempre se apresenta. Isso aí. Eu sou Juliane do Anderson. Sou o Anderson da Juliane. Nós somos casados para sempre, pais para toda a vida, Ai, da que Laura lindo. e da Liz. E assim, né, nós sempre nos apresentamos sempre como
servidores do Senhor, né? Uhum. A gente é membro da comunidade cristã e que onde tudo começou, né? E lá foi gerada a semente. Né? Nós estávamos para nos casarmos, aí pouco antes nós conhecemos a igreja. Fomos à igreja e lá no primeiro dia nós aceitamos a Jesus, sabe? E foi um momento muito especial, né? E a gente não sabia naquele momento que a semente havia sido lançada e o terreno era fértil, né? Uhum. E aquilo gerou frutos, né? A gente não sabia o quanto tinha sido profunda aquela semente, né? Mas ela foi germinando aos poucos e quando chegou o momento certo, o momento decisivo, ela gerou esse fruto. Então a gente veio colher, né? Depois de um certo tempo, depois de todas as mazelas, todos os problemas, todas as brigas, né? O fruto ele surgiu e a gente pôde, né, colher esse melhor de Deus para gente, para nossa vida. A palavra de Deus nunca volta vazia, né? É verdade. A gente sempre precisa ter esse olhar, né? Esse lançar da palavra, seja no mercado, seja na porta da escola, seja nos correios, enfim, a gente precisa ter essa ousadia, né? De liberar, às vezes, uma palavra na vida de alguém. E assim, a palavra do Senhor, ela sempre cumpre o propósito, né? Quando a gente libera uma semente. Não existe semente neutra. Então, se a gente lança uma semente ruim, a gente vai colher algo ruim. Mas a palavra do Senhor é uma semente boa. Então, Sim. ela vai gerar um fruto bom. Não há dúvidas disso. E assim, ela nunca volta vazia sem cumprir a vontade de Deus. Assim diz a palavra. E se ele, né, na parábola do semeador, ele nos dá a dica ali total de como semear, né? Então, ele é o grande semeador, né? Sim, A partir do momento que a gente abre o nosso coração, quanta coisa maravilhosa que a gente colhe. E assim, na história de vocês, como é que começou, né? Namoro, como é que se conheceram? Como é que surgiu essa família bonita? Então, essa família bonita, ela surgiu de escolhas inusitadas. Você quer falar essa parte? Porque essa parte geralmente começa Ele quando vai a gente falando. vai dar o testemunho, né? Sim. Porque assim, né? Eu e a Ju, nós não fomos de uma família cristã, uma base cristã, né? Uhum. Nosso conhecimento era o conhecimento do mundo, né? Então nós fazíamos coisas do mundo, achando que aquilo era o correto. Né? Então nosso namoro, nosso noivado, inclusive, foi regado às crenças e entendimentos do mundo. E assim aconteceu. Nós nos conhecemos numa festa, foi uma festa fantasia. Ela já estava vestida de noiva, mas eu não era o noivo no momento. E começamos a namorar. E num domingo chuvoso, Friburgo, esse tempo cinza, né? A gente estava sem ter o que fazer dentro de casa. Aí a gente olhou um pro outro e falou: vamos nos noivar, vamos noivar e tal. Então vamos. E assim foi. Nós fomos à relojoaria, escolhemos uma aliança que tinha, no momento ela já do nosso, que vestia certo para gente, e assim nós fizemos, compramos um lanche, uma pizza, convidamos a sogra e fomos para minha casa, a casa dos meus pais, né? E noivamos. E antes um pouco do casamento, faltando que uns mês, mais ou menos isso, pouco tempo, nós fomos à igreja ao convite de um casal muito amado, meus tios, né, que é o Augusto e a Zelina. E nós fomos à igreja e lá, assim, nós fomos tocados naquele dia, sabe? E a gente saiu de lá convicto que a nossa vida não poderia ser longe do Senhor. E aí, só que nós estávamos, assim, faltando poucos dias para o casamento. E aí, já estava tudo pago, com bebida, com tudo organizado. E nós, assim, fomos aconselhados a continuar do jeito que estava. Fizemos o nosso casamento, né? E um pouco antes do casamento, na igreja, eles nos incentivaram a fazer um curso chamado Curso One, que é um curso para preparação para noivos. Uhum. E nesse curso, são 5 casais, né, que fazem o curso. Ele é da família
Casados para Sempre, Sim. que é o do Ministério 2 igual 1, que tem o AN, que é de noivos, o Casados para Sempre, e o Paz para Toda a Vida, que é um que fala dessa relação paterna, né? Que é Sim. maravilhoso. E a gente fez o AN na época, né? Na ocasião. E foram 5 casais, né? E é um curso que demora meio, Não, uns 2 meses, 2 eu meses acho. e Ele é pouco, mais né? rápido. É. Só que é o seguinte, é um curso que ele é um pouco desafiador para os casais, porque ele levanta questões que se você começar a colocar aquilo à mesa, começa a gerar alguns problemas, algumas, né? Então, assim, naquele momento, desses 5 casais, só eu e a Ju que não tínhamos um berço cristão, os 4 tinham. Sim. E eles fizeram o curso como deve ser feito. Todas aquelas atividades que foram postas para os casais, eles fizeram com a mais assim profunda assim clareza. Sim. Então surgiram problemas, né? E eu e a Ju, a gente sabia que algumas questões ali que fossem expostas iam gerar briga, gerar tumulto, né? Aquele clima ruim. Então, assim, eu ocultava algumas coisas, a Ju também, para não gerar esse transtorno. E desses 5 casais, só eu e a Ju que casamos. Os 4 se separaram no curso, Nossa. porque eles entenderam que eles não estavam preparados para o Sim. casamento. Ou não era o momento, ou não era a pessoa correta, né? Eu e a Ju não, nós insistimos e casamos. Então, assim, é um curso onde a gente tem a oportunidade de tratar, né? Sim. Que o casamento, a gente vai para o casamento com a minha mala. Eu vou para a minha mala e a Ju foi com a mala dela, né? Sim. Coisas que eu aprendi com meus pais e coisas que ela aprendeu com os pais dela. Então, o casamento acaba que a gente vai por instinto, né? As outras, né, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente se prepara antes, a gente faz um curso, faz uma faculdade, a gente lê, a gente procura entender, né? Sim. E o casamento, não. O casamento eu vou com as minhas convicções, ela vai com as dela. E quando a gente se depara debaixo do mesmo teto, onde a gente precisa tomar decisões, onde que eu creio e acredito que o certo é daquele jeito e ela acredita que é de outra forma, aí as contendas se levantam, aí o gigante se Sim. levanta, aí falta maturidade. A maturidade que não tem nada a ver com a idade. E nós não éramos tão novinhos assim, né? E não tivemos a maturidade, né, espiritual de entender que aquele momento era um momento, né, de trégua, de acordo, né, de diálogo, né? E a gente queria o quê? Impor. Eu queria impor a minha razão, o meu entendimento e ela o dela. Então, assim, eu venho de um lar onde, apesar de não ser um lar cristão, era um lar, assim, que seguia as regras, de uma certa forma, de uma Sim. família mais tradicional, né? Um pai provedor, uma mãe do lar, né? Onde eu tinha, assim, referências, né, de papéis muito bem definidos dentro de casa. A Ju já vem de um lar mais, digamos assim, desestruturado. A palavra é essa. Entendi. Então, assim, a ideia dela, né, de família era uma família mais matriarca, né, que a mãe era responsável, né, pela condução da casa, né, Sim. o pai longe. Então, isso Porque tudo... meus pais se... Então, a ruptura gerou marca. E eu tinha um padrão que para mim era certo de vida, de família, e ele tinha um padrão que era um padrão certo de família, né? Mas assim, as nossas... Ele sempre fala, né? Não vem de um lar... Quando agora, nossa ideia de crescer no lar. Então, onde foi o nosso teto, vai ser o chão das nossas... Então, para elas terem uma caminhada, vai ser muito mais fácil. Sim, né? Porque com elas já certeza. entendem o que o Senhor projeta para as famílias. Então, a gente entender isso. Graças a Deus que o Senhor alcançou a nossa casa. Sim. Mas, assim, a gente precisou ter uma caminhada, um esforço muito mais daqueles que já têm. E é interessante vocês falarem desse curso, porque, assim,
A gente não falou, eles são evangélicos, né? Eu sou católica, a Ariália é católica. Então, assim, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, tem os cursos que preparam para o matrimônio. Né? E, assim, é exatamente esse o papel do curso para preparação do casamento. Você se prepara, ali você avalia. É essa pessoa ou não é? A gente está seguindo aqui para um lar cristão ou a gente não está seguindo? A nossa base está estruturada ou não está, né? Assim, igual eu e Tom, né? No caso, o meu marido, ele foi viúvo, né? De um primeiro casamento. Então, ele já tinha vivido um matrimônio. Nesse casamento dele, houve uma separação durante um momento. E a gente era muito amigo. Ele olhou para mim e falou assim, Grazi, eu não vejo lógica de a gente namorar 3 anos, 4 anos. Né? A gente namorou 9 meses, eu e Tom. E a gente tinha ali tudo, assim, nossa base estruturada em Deus, né? Nossa rocha era Cristo. Então, a gente foi seguindo tudo. Então, fala uma coisa, né? Às vezes, quando a gente prega nesses cursos de preparação para o casamento, ele fala uma coisa que eu acho muito válida e vai dentro daquilo que você falou. A gente pega, talvez, 2 bombinhas atômicas e põe juntos para viver na mesma casa. Explode, né? Então, vem cada um com seus traumas, vem cada um com a sua formação, cada um com as suas coisas, que elas têm que ser resolvidas antes, né? Para quando a gente chega no lar, que nós vamos iniciar uma outra família, uma nova história, né? Exato. Então a gente tem que saber onde que a gente está estruturando essa casa. Com certeza. Quando a palavra diz, né, deixar pai e mãe, né, e unir a sua carne, né, é exatamente Perfeito isso também, né? Perfeito, exato. Mas assim, e algumas pessoas não entendem muito bem, né, essa orientação de Deus, né? Essa ordenança, né? Que parece que deixar pai e mãe parece que é abandonar. E não é isso. A palavra não diz em abandonar pai e mãe, né? Nós estamos aqui para o que eles precisarem, né? Nós estamos aqui para honrar pai e mãe. A gente não vai desonrar em momento nenhum, né? Mesmo porque é a ordenança do Senhor que a gente honre pai e mãe. Mas, assim, a gente tem que entender que, assim, que é um cordão que é cortado, né? Sim. A minha família hoje é eu, Juliane, minhas filhas, enquanto também elas estiverem conosco. A partir do momento que elas casarem, forem viver a vida delas, elas vão formar a família delas e nós vamos nos tornar parentes. Como eu sou, né, parente, né, dos meus pais e a Ju da mesma forma. E aí, casamos, mas nós casamos com... Apesar de a gente estava caminhando de pouco tempo na igreja. A semente havia sido lançada, mas a gente tinha dentro da gente muito forte os ensinamentos do mundo. Uma coisa que estava muito forte, porque muito foram enraizada, muito né? enraizada, porque veio desde lá de trás, né? Então nós casamos já pensando no plano B, que é o quê? Se não der certo, separa. Né? Só que esse plano B ele nunca pode existir, porque o plano B, quando a gente traça um plano B, mesmo que inconscientemente, a gente já começa a agir de uma forma para que esse plano B aconteça em algum momento da nossa vida. Esse plano B, ele vai acontecer, é só uma questão de tempo. Quando a gente planeja um plano B, a gente vai traçando formas que ele aconteça. Então, quando a gente traçou esse plano B, e se não der certo casa, era só uma questão de separa, era só uma questão de tempo. Sim. Né? Hoje a gente já tem outro entendimento. A gente é um casal saudável, quando a gente diz que é um casal saudável, porque é um casal que passa por dificuldades. Né? Que briga, que se arranha de vez em quando. Né? Cada um tem temperamento. Exato. Né? E a gente entende que, assim, existe ferramentas no casamento que a gente, né, aprende no curso, e hoje a gente ministra o curso do Casados para Sempre. Sim. Existem ferramentas que a gente usa no casamento para que a gente possa estar levando um casamento saudável, com acordo, né? Com trégua, com diálogo, né? Então, nós casamos, as brigas foram se levantando e acontecia aquilo, a gente fazia um tour pela casa, costumo dizer, né, que a gente fazia um tour pela casa, a gente começava a briga no quarto, passava pelo corredor, dava uma passadinha pela sala, saía pela varanda e assim a gente ia fazendo, né? E não havia acordo, não havia trégua. Até que a gente chegou um momento, a gente começou a traçar o plano B, que ele acontecesse. Assim, a gente ficava
semanas sem nos falarmos dentro de casa. Meu Deus. Passavam pelo outro pelo corredor, né? Saía, chegava. Dia de domingo era o pior dia, porque era o dia que a gente ia ficar junto, passava o dia inteiro mudo, né? A gente era recém-casado, a gente não sabe o que é ter lua de mel. E muitas pessoas falavam, ai, casei, recém-casado, e a gente não sabia o que era isso. Mas assim, Anderson fala, a gente brigava, mas brigava por quê? Infantilidade. A gente não resolvia, eu tinha umas questões com a mãe dele. Quando o Anderson, logo depois que a gente casou, o pai dele faleceu. E aí o pai dele falou assim, e ele é filho único, falou assim, filho, quando eu não estiver mais aqui, você cuida. E assim ele fez. Só que ele colocou um peso muito grande nesse compromisso, porque antes sempre foi um excelente filho. Só que ele deixou a condição para ser só filho. E aí tudo que ele tinha que resolver da vida dele era tudo com a mãe. Ele estava a mãe dele, vendo as questões da casa na época. E ele já tinha um plano B em mente, então assim, ele falava, olha, dinheiro seu não entra. Eu já comprava as coisas da casa, já pensando se eu separasse aquilo que eu queria levar. Então, o plano B, a gente realmente pensava nisso. E ficava nessa situação, eu não me sentia parte dessa família, porque era sempre ele e a mãe dele. Uhum. Só que eu achava que o problema era a mãe dele. Ai, meu Deus. E eu chamava ela, né? Eu brinco que chamava ela carinhosamente de surucucu. Mas hoje a gente tem uma relação maravilhosa e a gente entendeu que não era ela. Sim. Porque o limite quem precisava colocar era o Anderson. E ele ficou naquela condição. Minha mãe, minha família, não queria uma disputa. Só que eu queria fazer parte. E aí a gente fala no acordo. Vai comprar um carro, vai trocar um móvel, vai trocar um chuveiro. Gente, o casal tem que estar. Sim, com Você certeza. concorda com isso? Só que esse acordo era com a mãe dele. Isso gerava muitos conflitos. E eu não sabia resolver, eu ignorava o meu marido. E aí, em cada briga, era ameaça. Ele me mandava embora da casa, eu arrumava as malas. Isso a gente está falando de casal com ano de casamento. A gente ficava de mal, e quem fica de mal é criança. É verdade. E dormia em quarto separado. E quem dorme separado, o diabo dorme no meio. É verdade. E o casal, muitas pessoas falam, casei porque separei porque acabou a conexão. Não acabou a conexão, tem um afastamento lá atrás. E estratégia de guerra, a primeira coisa que o inimigo é destruir a comunicação. Vai jogar uma bomba na rádio, né, você jornalista, né, vai destruir. E o diabo faz dentro dos caras. Destrói a comunicação. E a gente ficava 1 dia, 2 dias, semana, mês, dormindo. E a gente não se falava dentro de casa. Então, assim, a gente olha a nossa história hoje, a gente separou por plena imaturidade. Pedrinhas que a gente foi juntando, e chegou um momento que ficou uma montanha muito grande. Então, assim, a gente sempre fala com os caras, não dorme brigado. Dá um beijinho de boa noite. Às vezes a gente tá inflamado, né? Trégua, né? E aí tem pessoas que falam, você tem que resolver naquele momento, às vezes não é um momento, é uma trégua. E o nosso inimigo, nosso marido não é o nosso inimigo. Olha só, eu tô muito chateada, você também. Se a gente continuar, vai dar problema, vamos dar uma trégua? Vamos orar, dá um beijinho de boa noite. Mas não sai da cama, não dá brecha pro inimigo, porque assim, o que destruiu o nosso casamento, as pessoas olham e falam assim, meu Deus, acha que tem que ser uma coisa grandiosa, mas não cuidar do marido, da forma que tem que ser, a casa tem que ser um lar. E como era muita briga, antes fala que eu sou pequenininha, tenho 1,54 m, né? Ele fala que quando a gente brigava eu tinha 1,90 m, porque eu era muito ativa e ia desonrando meu marido. E aí ele não tinha vontade de ir para casa. Então ele trabalhava até tarde, não porque ele precisasse trabalhar até tarde, então ele fazia várias atividades para não. E aí quando chegava em casa, eu estava dormindo, não era aquela coisa assim, né, as pessoas que trabalham fora. Anderson também, entendi que chega em casa 9 horas do trabalho, mas assim, ele não queria estar em casa. Ele arranjava qualquer compromisso para não. Gente, e assim, vocês falando, pare e pensa você que está acompanhando a gente, tanto pelo YouTube quanto a TV Real, como é que tá dentro da tua casa? Sim. Né? Às vezes a gente vai deixando o inimigo minar, Sim. né? E eu li há um tempo atrás um livro que falava exatamente assim, da forma que o inimigo age. Ele não vem com a tentação aqui, assim. Não. A tentação, ela é construída. Sim.
né? Você falou da estratégia de guerra, o inimigo é um excelente estrategista. Ele sabe que às vezes se ele vier com a tentação muito na sua cara, você vai, opa, não quero. Mas se ele vier construindo aquilo ali de pouquinho em pouquinho, vir amarrando de pouquinho em pouquinho, ele consegue fisgar a gente, né? E assim, é um convite para a gente realmente parar e refletir das pequenas gotinhas, das pequenas coisas que a gente vai deixando se levantar dentro da nossa casa, né? Isso que vocês estão partilhando é importantíssimo para qualquer família parar e refletir o que está acontecendo dentro do seu lar, né? E uma frase também, uma palavra, né? É o nada a ver. E aí o nada a ver que está separado, aí você põe uma foto bonita no Instagram. Aí alguém vai lá no direct do Sexo Oposto, nossa, que lindo! O laço está feito. O diabo só precisa de uma brecha. Foi exatamente o que você falou, não precisa de coisas. Não. E aí, às vezes, um amigo de trabalho, vice-versa, fala, nossa, que roupa bonita, que blusa bonita. Nossa, sua barba tá bem feita. Aí vai o outro falando, nossa, sua unha tá bonita. Falando, eu nunca elogiou minha unha. E aí, as coisas, elas vão numa suavidade e falam, poxa, mas isso não tem nada a ver. O grande problema é o nada a ver. A gente sempre fala com os casais, né? A gente tá ministrando, as meninas mandam mensagem. Isso é questão. Lógico que a gente, se precisar de uma situação muito inusitada, mas assim, a gente cria uma relação de confiança. Sim, né? é Às verdade. vezes, né, no próprio Instagram, já apareceu um homem querendo falar alguma coisa de casamento, falando do meu marido. Sim. A gente precisa ter esse cuidado. É verdade. Porque assim, a gente conhece o nosso coração, mas a gente não conhece o coração. A gente sabe que aquilo pode ser mais. Né? E a gente Muros altos, tropeça em pedras pequenas, a gente precisa ter muros altos na nossa. E os dias são maus e cada vez mais as famílias são atacadas. Até quando a gente se coloca no Instagram para falar de família, vem às vezes uma represália, porque parece que a gente não pode mais lutar por famílias e falar. Parece que é algo de outro mundo. Mas a gente segue, né, nesse vídeo que o Senhor nos deu, sendo fortalecidos por Ele, né? Porque naquela época, a gente tinha vergonha de falar que com 1 ano de casamento a gente estava numa crise pensando. E a gente tinha essa vergonha, o orgulho de não pedir a ajuda certa, que também pode pedir. A gente precisa pedir ajuda, por exemplo, lá na sua igreja, na pastoral de família. A gente precisa pedir ajuda para casais que tenham vida com Deus. Né? E não existe casamento perfeito. Tem dia que lá em casa eu tô chatinha, ele tá chatinho, tem dia que a gente briga, mas a gente não sai da nossa casa. A gente nunca mais ameaçou o outro. E a gente é casal saudável. A gente vai brigar e como é que sai da briga? Então a gente vai criando. A gente precisa ensinar também as estratégias. Tem orientação em casais saudáveis, que tem vida com o Senhor, que tem comprometimento, a pastoral, né? Vai, busca o padre, enfim. Né? Igual no caso da nossa igreja, a gente tem o suporte do casados, vocês também militam por famílias. Então, assim, é pedir ajuda. Porque às vezes a gente pede ajuda em quem só quer, que a gente vai dar apoio naquilo que a gente já decidiu. Quero separar, então eu vou pedir ajuda em quem? Né? Eu vou pedir ajuda numa amiga também que está divorciada. Então eu não quero restaurar. Antes até viver um episódio. Divorciada. Então, assim, né, uma dica que a gente dá para os casais, que existe alguns sintomas, né? Como foi falado agora. Então, se alguém está passando por essa situação em casa que, assim, prefere estar no trabalho, na rua, ao invés de ir para casa, é um sintoma que tem algo de errado, né? Então, assim, e se tem algo de errado, a gente tem que tratar, né? Nós somos uma só carne, é verdade? Então, se eu tenho um problema no meu dedo, eu machuquei meu dedo. Se ele está doendo, está incomodando, eu vou procurar um tratamento. Né? Eu não vou cortar o dedo porque ele está incomodando, né? Então, assim, a separação não é a solução do problema, né? Porque quando a gente casa, a gente separa, na verdade, você não quer se separar da pessoa, você quer se separar do problema, né? O problema que incomoda, não é a pessoa que incomoda, né? Porque se você casou com aquela pessoa, você não tem intenção de separar, né? Então, isso que a Ju está falando é uma grande verdade. Quando a gente procura pessoas para nos ajudar, temos que procurar pessoas para que estejam capacitadas a nos ajudar
para aquilo que está no seu coração, que é a restauração. Ela está falando desse episódio porque eu tenho um amigo cristão, conhecedor da palavra, teólogo, e ele passou por um momento difícil no casamento, que na época, quando eu estava separado, ele me procurou, querendo conversar. Eu recebi-lo na minha casa, e ele desabafou, falou muito dos problemas dentro de casa, com a esposa e tal. E eu fiquei ali ouvindo. E eu creio que ele me procurou porque ele precisava de um apoio para que ele se separasse, né? Que eu falasse com ele assim, não, vamos, separa, vamos sair juntos, você vai ver que vai dar, né, tudo certo, vai ser muito bom, né? Como o pessoal do mundo falava, vem pro meu mundo, né? Aham. Mas depois ele desabafado bastante e tudo mais, né? Eu falei com ele, cara, vou te falar uma coisa, o que eu tô vivendo hoje não desejo pro meu inimigo. Então, procura sua família, sua esposa, pede perdão, né? Vá dormir em casa com sua família, né? Porque isso não tem preço, isso tem valor. E Verdade. assim ele fez, ele voltou para casa, né? E hoje ele está casado com a sua esposa, com seus filhos, acho que tiveram mais um filho depois, né? Então, assim, se eu tivesse sido naquele momento uma pedra de tropeço na vida dele, hoje talvez não tivesse mais com a sua família, Sim, né? sim. Hoje ele talvez estivesse vivendo algo de ruim na vida dele, os filhos, porque as nossas decisões, elas são muito sérias porque a gente não envolve somente a minha vida e a vida da Ju, né? Por tudo que toda decisão que a gente tomar, isso vai influenciar diretamente nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos, a coisa é geracional, não é verdade? Então, olha a nossa responsabilidade. Eu não estou lidando só com a minha vida, nem com a vida da Ju. Eu estou Sim. lidando com gerações. Então, olha o legado que eu estou deixando. Será que o que eu quero para o meu filho é isso, na Sim. verdade? Então, assim, é uma responsabilidade. Casamento, não, por isso que casamento é para adulto, não é para Sim. criança. E uma outra coisa também, assim, você me fez lembrar de várias coisas aqui agora, dentro daquilo que vocês foram falando, né? Às vezes, você falou do seu lar, que eles haviam passado por um divórcio. Às vezes, a gente, sem se dar conta, a gente repete Sim. os padrões, né? E uma coisa, assim, que eu tenho visto um movimento, assim, agora, muito bacana, é que, assim, eu vejo muitas famílias, e eu acompanho muito de perto, pessoas que vieram de lares completamente desestruturados e elas buscam reestruturar e proporcionar para os seus filhos aquilo que eles não tiveram. Isso é sublime, porque assim, é realmente você pegar e falar assim, não, a família dá certo. A família pode dar certo, a família deve dar certo, tem que dar certo. Porque assim, eu vejo, por exemplo, na história da minha mãe, os pais da minha mãe passaram por uma separação. A minha mãe com meu pai, assim, boa parte dos irmãos da minha mãe se separaram, se eu não me engano, todos. Acho que nenhum ficou, né, até que a morte nos separe. Meu pai e minha mãe estão juntos, graças a Deus, até hoje. Papai beirando 80 anos, minha mãe com seus 70 e poucos. E estão ali firmes. Aí deram para mim e para minha irmã uma base para cada uma construir sua família. A gente construiu nossas famílias. E assim a gente tenta passar também para os nossos filhos. Porque a família, cara, eu acho que é o maior presente que Deus deu pra gente. O maior presente que ele deixou. A maior herança. Que foi construir um modelo, ó. Siga esse modelo aqui. Na sua casa, se você seguir esse modelo aqui, né? Mulher serena, pai presente, que tinha sua voz, mas que também sabia acolher o filho, ensinar. E assim, eu acho que a gente realmente precisa seguir, né? Sim. Porque a gente vê, vocês falavam dessa questão do mundo, o mundo traz muitas coisas desestruturadas pra gente, né? E a gente vai repetindo erros. Exato. Eu vejo pelo primeiro matrimônio do meu marido, eles conseguiram acertar bem no final, né? Mas eles se casaram, ela casou grávida do primeiro filho, aí eles casaram e tudo mais, né? Buscaram acertar, buscaram casamento. Aí esse primeiro filho, ele nasceu, mas ele morreu horas depois, né? Acabou que ela não teve a estrutura que ela precisava para o parto e ele veio a falecer. Depois disso, assim, eles foram vivendo umas coisas muito atropeladas e tudo. Só mais assim para frente, depois que eles passaram pela separação, ficaram um mês separados, que aí eles voltaram, aí ela engravidou do Nicolas, que aí eles começaram realmente buscar, né? E assim, a gente ver, né, como é que são as coisas. Eles começaram a buscar
veio aquilo tudo, aconteceu aquilo tudo, ela faleceu, né? Mas ali ficou plantada a primeira semente, né? Eu acho que hoje, se a gente consegue ter essa semente dentro da nossa casa, é porque lá também foi plantado, né? Ele conseguiu vir curado daquele matrimônio que começou conturbado para construir uma outra família, né? Exatamente. E Deus ama famílias, né? É. Brinca, né, com respeitosa que Deus ele tem o manual do fabricante. Então, na Adorei dúvida, essa, vou anotar. a gente precisa. Como é que funciona o casamento? A Bíblia, ela tá dizendo ali passo a passo como funciona. Então, se Não tem como errar, siga o manual certo. E aí, se a gente tiver que reclamar, a gente tem que reclamar também com o fabricante, né? Se eu tiver que reclamar com o do Anderson. E a gente casa com um pecador, né? Anderson casou com uma pecadora e eu casei com um pecador. Então, a gente já precisa ter esse esforço do perdão, né? Da gente poder entender o que é o casamento. Eu tô com medo só do horário, porque depois de ver isso, só porque, né, vamos acelerar, meu amor, porque o nosso testemunho é um pouquinho grande. Vamos lá. E aí, nesse processo todo, eu engravidei da Laura, ainda assim com muitas brigas, e no meio dessa gestação, Calma que a gente ainda tem meia hora. E no meio dessa gestação, em uma das brigas, eu achando que seria realmente, grávida de 5 meses, que seria a melhor decisão. Falei, antes, vamos separar? Ele, vamos separar. Decidiu me separar. Meu Deus, você é grávida de 5 De meses. 5 meses. Só que aí, dormi, chorei. Eu falei, a gente vai acordar e vai estar tudo bem. Só que assim, era mais uma briga, mais uma ameaça de vai embora. E só que aí, naquele dia, no dia seguinte, Anderson falou assim, olha, a gente conversou, a gente tomou a decisão e eu não volto atrás. E ali, daquele dia, ele foi morar com a mãe dele, que morava ali ao lado, me dando todo o suporte, né, ali financeiro, mas a gente não tinha relacionamento nenhum. Foi um momento muito difícil. Comecei a ter complicações na gestação. A Laura nasceu antes do tempo. E aí, só que assim, ninguém acreditava que realmente a gente ia separado. Eu continuava usando aliança, só que antes, Anderson, ele fala aqui, né, que palavra de rei não volta atrás, né? Graças a Deus o Senhor curou isso, né? Esse coração orgulhoso, ele não voltou atrás. Laura nasceu, as pessoas falavam, agora ele volta para casa. Ele não voltou. E aí, com 6 meses de vida da Laura, recebeu uma ligação do oficial de justiça. E aí já tinha quase 1 ano que a gente estava separado, né? O oficial de justiça me ligando, falou, olha, eu tenho uma intimação para você. Eu falei, intimação? Ele falou assim, onde você está? Eu falei, olha, eu estou no restaurante, estava com mais amigas de Laura, bebê. Eu estou indo aí para te entregar uma intimação. Falou de quem era e tal, referente ao seu divórcio. Nossa, Grazi, ali o chão abriu, porque Meu até Deus. então eu buscava restauração. E aí, nesse tempo de dor, foi quando eu me aproximei mais do Senhor, né? Que a gente vai no amor ou na dor. Então, eu fui muito para o Senhor na dor, né? Mas foi. Mas fui. E eu não acreditava naquela situação toda. E, enfim, teve o dia lá da audiência. Meu irmão foi meu advogado. Eu precisava só de um advogado, porque Anderson fez oferecimento de pensão. O acordo dos poucos bens que a gente tinha, né? Uns 3 panos de prato para cá, os lençóis. E eu falei com meu irmão, falei, você topa ir comigo? Ele falou, olha, eu não quero me envolver nisso. Eu falei, mas não tem como dar errado. Porque ele fez um acordo, é só assinar. Partilha de bens, guarda da Laura, pensão alimentícia, estava tudo certo, eu concordei, foi justo, né, a oferta. Só que a promotora, ela marcou, por engano, a audiência, que não precisaria. Aí estava o juiz, a promotora, o Ministério Público, meu irmão, eu, né, a defensora, Anderson. Aí o juiz falou, já que a gente está aqui, alguém quer falar alguma coisa, quer modificar alguma coisa? Porque, na verdade, eu não poderia pedir nada, porque Anderson já tinha oferecido o acordo e eu tinha aceitado. Na verdade, só se Anderson quisesse fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, excelência, eu quero falar. Aí eu brinco, né? Quem lembra de casos de família do SBT? Então, foi aquela briga no meio Cristina da audiência. Rocha. Exatamente. E meu irmão falava assim, para com isso que eu vou te deixar sozinha na audiência. E eu, tomada ali pela ira, não era o lugar, porque na verdade eu só estava ali abrindo meu coração amargurado e de muita dor, né? Só que eu não tinha o que fazer mais ali, né? Então, na verdade, a minha briga não era pela oferta, mas era de uma dor. De alguém que não estava conformada com o divórcio. E aí o juiz mandou parar a audiência. Vão parar, não dá para continuar assim. Faltou pouco avançar no Anderson.
E ele com essa serenidade, com essa frieza, que na hora me dava mais ira ainda, né? Ela ficou com 2 metros nesse dia, né? Pô, 2 metros, com certeza. E eu saí daquela sala de audiência com a certidão de divórcio, com uma sensação de derrota muito grande. Meu irmão querendo me matar. E a partir dali eu saí da casa onde que a gente morava. E aí fui morar no apartamento sozinha com a Laura. E ainda assim a gente tinha muitas brigas, muitos problemas, né? A gente tentava poupar ao máximo a Laura, a gente não brigava na frente da Laura. Sim. Só que a criança, né, no caso dela, filha de pais separados, sente. A criança lê o ambiente. Ela não sabe. Ela tem a anteninha ligada. Tem a anteninha ligada. Aqueles... Porque agora falando, né? Por que ela nasceu um pouquinho antes? Acho que ali dentro do útero ela pensou assim, eu tenho que sair para resolver essa confusão toda. Meus pais não estão bem, né? Às vezes eu falo que o filho, ele ali no ventre, ele percebe tudo, né? Eu brinco às vezes com mães e falo sério também nisso. Às vezes a mãe sofreu muito na gestação, aconteceu alguma coisa muito... Eu falo assim, cara, acalma teu coração. Às vezes as pessoas falam assim muito, teu filho vai vir com isso, com aquilo, porque ele acompanha... Teu filho sabe o que você passou, ele sabe o sentimento que estava. Então, o filho, ele pega e fala assim, cara, eu preciso acolher, eu preciso amar, porque eu sei o que estava acontecendo, entendeu? E uma dos nossos erros também, que quando a gente estava nesse momento de confronto, eu tive um diagnóstico errado aqui de um médico de Friburgo e eu fui buscar um especialista. E o especialista falou, olha só, você não tem nada disso que o médico está falando. Na verdade, você tem um envelhecimento precoce. Você vai entrar na menopausa mais cedo que as mulheres. Já estava com 30 na época. Caramba. Você tem uma reserva muito pequena de óvulo. Então, a gente aconselha você já engravidar para que não precise passar, de repente, por fertilização, aquela coisa toda, né? E a gente não tinha recurso financeiro para isso. E o que a gente achou? De repente, com a chegada de um bebê, as coisas vão acalmar. Então, a gente colocou um peso sobre a vida da Laura que não deveria ter. Mais uma vez a gente não buscou ajuda, a gente foi indo no instinto achando que iria dar certo. Só que a gente brinca, né? Que a gente não sabia se era hormônio, se era demônio, aquela confusão, era muitos hormônios ali. E o médico sempre falou assim, olha só, período de gestação não é período para você pedir demissão de trabalho, para você separar, porque realmente os hormônios estão muito aflorados. E aí, então, mais uma vez, a gente fez errado. A nossa filha, muito desejada, muito amada, porque eu chorava achando que não ia poder ter filhos, né? Porque com 30 anos você recebeu um diagnóstico assim, mexeu muito comigo. E assim foi, com 3 meses a gente engravidou da Laura, né? Que é a nossa bênção, nosso grande amor. Mas a gente errou mais uma vez, né? Enquanto pais. Agora, meu amor, eu só fui. Então, assim, por isso que, assim, essas ferramentas do casado, ela nos ajuda muito, né? Na época, nós fizemos o casado, mas nós não fizemos como deveria ter sido feito, né? Mais uma vez erramos, né? Não colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu. E na época, assim, né? Esse casal muito abençoado, os meus tios, né? Eles me procuraram, né? Ficamos, assim, umas 2 horas dentro do carro, eles falando comigo a respeito do divórcio, né? Os malefícios do divórcio. E tentaram me convencer a voltar atrás, né? E no final eu fiquei ouvindo tudo que eles tinham para me falar. Eu falei, olha, tio, eu amo a vida de vocês, eu respeito muito vocês. Como é que é o nome deles? Augusto e Zelina. Eles moram aqui, tá? Eles estão nesse ministério há quase 30 anos. Olha, são bênçãos. Vocês são bons conselheiros. Muito. Precisamos de mais como vocês. E no final eu falei, olha, eu só estou aqui ouvindo vocês porque eu tenho muito respeito por vocês, amo muito a vida de vocês, mas assim, a minha decisão está tomada. Eu tinha, assim, uma aversão muito grande da Juliane na época, porque, assim, criou uma imagem, né? Eu criei uma imagem da Ju de uma pessoa, assim, que era o inverso do que eu esperava do casamento, né? Sim. Porque a Ju, como ela veio de um ambiente matriarcal, que, né, muito autoritária, então, e eu, ao contrário, né, de uma família patriarcal, então, assim, eu não me sentia cuidado, não me sentia honrado, não me sentia amado, então, assim, é igual um filme, né, casando, né, vivendo com o inimigo, né, então, assim,
eu queria distância, assim, eu não conseguia. Então, quando as pessoas falavam comigo assim, vocês vão voltar e tal, cara, aquilo pra mim, eu falei, nunca mais na minha vida eu volto pra Juliane, né? Ainda bem que Deus muda. Só que lá no início da nossa conversa, eu falei que lá tinha sido lançada uma semente, né? Lá no início da nossa conversa. E essa semente, ela foi germinando conforme a minha filha mais velha, a Laura, né, foi crescendo. E teve um dia, né, e isso eu tô falando assim, num período grande, porque nós ficamos separados 4 anos e meio. Muito tempo, né? E a Laura já estava com seus 4 aninhos, mais ou menos, já estava maiorzinha e tal. E aconteceu uma coisa assim, que assim, aquilo eu não esperava. Eu fui buscá-la porque, assim, no início eu achava, pô, muito bacana, minha filha, né? Pegava ela aos domingos, pegava ela de semana no colégio. Mas conforme o tempo foi passando, ela já fazia parte da minha vida e eu não conseguia ficar longe dela, né? Era difícil. E aí, o que aconteceu? Era um paizão. E aquele amor foi crescendo e tudo mais. E chegou um dia que eu fui buscá-la num domingo. E descendo da casa da Jo, e olhando pelo retrovisor do carro, eu vi que ela estava assim, com aquela carinha triste, olhando pro vidro, né? A janela do carro. Eu parei o carro assim, filho, tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Ela falou comigo assim, não, pai, é porque... Ai, meu Deus. Calma, respira. Eu tô chorando, gente. É porque... Gente, a Laura é a cara dele, tá? É. Eu tô olhando ele falar, parece que eu tô conversando com a Laura com cabelo curto. A Laura parece muito comigo. Os olhos, assim, parece muito. Muito. E a Laura falou comigo assim, pai, quando eu tô com você, eu fico com saudade da minha mãe. Mas quando eu tô com a minha mãe, eu sinto saudade sua. Ai. E ali foi o gatilho, né? Uhum. E aquilo mexeu muito comigo. Eu pensei, cara, o que eu tô fazendo com ela, né? Olha o que eu tô proporcionando da minha filha, né? E a partir daquele dia, a semente brotou assim, ela germinou e brotou assim, e eu consegui enxergar a minha responsabilidade no casamento, né? E aí foi a virada de chave. Aí eu percebi que estava tudo errado. O caminho não era esse. Só que eu tinha que fazer o caminho inverso. Uhum. E como que eu ia fazer esse caminho inverso, né? Aí a gente volta lá atrás na nossa conversa. Procurar quem tem entendimento para poder te ajudar. Porque dependendo de quem você for procurar, mesmo profissionais, que geralmente a frase é separe e vai ser feliz, né? E eu pensei assim, vou procurar um casal abençoado que lida com casais que, né, que na época eu conhecia, meus tios, né? E ele começou a me orientar. Eu procurei assim, vou voltar para a igreja. Mas como que eu ia encarar a igreja de novo, né? Que vários casais que andavam com a gente na época, né? E eu falei, cara, eu não tenho coragem. E eu tracei uma outra estratégia. Eu vou aos cultos dos homens, só vai os homens, então vai ficar menos pior para eu poder chegar. Uhum. E ali houve um arrependimento, eu fui acolhido, muita oração, né? Muito conselho. Meus tios começaram a me orientar como eu deveria me aproximar de novo da Ju, né? E assim eu fui me chegando devagar, né? Tiveram algumas oportunidades, tipo o aniversário da Laura, né? E assim, eu fui me aproximando, a Ju foi percebendo que algo diferente estava acontecendo, né? E assim, ela foi deixando a minha coisa acontecer, Sim. até que surgiu da minha parte o convite do Casados para Sempre. A gente estava convivendo mais, nós nos falávamos mais, mas sempre voltado assim para a vida da Laura, né? Sim. Era o caminho, para a brecha, né? E quando eu convidei ela para fazer o Casados, ela topou, não sabe nem como, né, João? Mas topou. Nós Porque íamos nós de... estávamos Eu 4 vi um anos... vídeo sobre isso na internet, eu me diverti horrores. A gente estava 4 anos e meio divorciados. Sim. Em meio a muita briga, muita mágoa. Não é um caminho fácil. Não era um caminho né? fácil. E o que eu tinha medo? Do que as pessoas iriam falar.
vai voltar para ele, olha, vai fazer de novo. Só que eu entendi nessa história que eu precisava pedir perdão, que eu errei. É 50-50. Uhum. Então, eu precisava entender, sair da condição de vítima do que eu estava grávida, porque muito tempo eu me coloquei nesse lugar, de vítima da situação, mas eu contribuí para o... Ai, meu Deus, falta quantos minutos? Agora 15. Vamos acelerar aqui, então. E eu topei fazer o curso Casados para Sempre. Para quem não conhece, são 14 semanas. Cada semana é ministrada uma lição. Uhum. E aí, nessas lições, na 7ª, se eu não me engano, né, é a lição de perdão. E só que, como é que eu ia para lá, né, na casa do líder, que são 5 casais, né, o líder em treinamento, éramos 7 no total. Uhum. Começamos, íamos em carros separados. Isso né? aí. E igual que a gente estava aqui, eu ia bem encostadinha assim na porta, porque para ele de repente não passar marcha, criar uma facilidade, porque a gente nem se encostava, a gente não dava beijinho no rosto, era um muro muito grande. Quando a gente chegou na lição do perdão, é uma lição que a gente trata muitas coisas. E naquela lição, no meio daqueles vários casais, eu falei, olha só, não vou ficar aqui mais, eu vou embora. Para mim esse curso não faz sentido. Eu não gosto mais dele, eu não vou perdoar. Só que o líder, né, que era o X dele na época, Firme como uma rocha. Começou a me confrontar com a palavra do Senhor, falando a respeito do perdão, que o perdão é ordenança, não é sentimento, é decisão. E mesmo que eu tomasse a decisão de não reatar, não restaurar o meu casamento, eu precisava perdoá-lo. Porque às vezes as pessoas confundem o perdão. Sim. Perdão é entregar o fardo para o Senhor, aquela ofensa que a gente acha, né, que a gente sofreu, Sim. entregar e liberar a nossa vida. Na palavra de Deus fala, né, uma passagem assim, que eu sentia fisgadas nos meus rins de tanta amargura. Então a Bíblia já menciona a questão psicossomática emocional, Sim. né? E naquele momento fui muito confrontado com a palavra que eu tinha que perdoar, independentemente de qualquer coisa. Só que para mim foi libertador, porque era muito difícil. Porque o meu medo de perdoar era sofrer de novo. E, enfim, depois daquele dia a gente deu o nosso primeiro beijo. Nós terminamos o curso Casados para Sempre, às 14 semanas. Voltamos a morar juntos e a gente precisava casar. Porque a gente tinha certidão Tinha de divórcio. divorciado, gente. E aí a gente, nós falamos com os nossos amigos, ele, não pode ser assim, vamos fazer um bolinho, enfim. Nós fomos agraciados pelos nossos amigos, a gente ganhou uma festa maravilhosa. Nossa. Foi lá no Sindicato dos Bancários, a gente só recebeu o convite. A gente não sabia nada, nós fomos convidados para o nosso casamento. Ai, que legal. E aí eu casei de noiva, a Laura foi nossa daminha, o Senhor estava naquele lugar, abençoando aquele momento, é muito diferente dos padrões de como foi o nosso primeiro casamento. Sim. E foi lindo, e aí na lua de mel eu engravidei da Liz. Ah, gente. Feliz paixão, como diz Feliz Ana. paixão. E o Senhor fala, né, que a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira. É verdade. E a gente construiu a nossa casa, né, a gente foi para lá, né, uma casa mais ampla, e eu olhava aquela casa e falava, Senhor, nos usa da forma que... E o Senhor foi estendendo as nossas tendas, e hoje a gente abre a nossa casa para ministrar o Casados para Sempre. Pra gente, nenhum casal é improvável, porque assim como o Senhor restaurou a nossa família, Ele pode restaurar qualquer outra. E aí a gente entra nessa brecha, né? Hoje nós ministramos o Casados, caminhamos com casais, e o Casados para Sempre pode ser feito. Casais que estão chegando feridos como a gente, ou casais que querem viver novo do Senhor, né? Querem ter um entendimento maior. A gente faz tanto curso, faz tanta coisa. Quantos cursos para casamento, né? Uhum. Quantos encontros da igreja católica as pessoas foram de casamento? Para ter um casamento saudável, é investimento. Verdade. A gente precisa ter esforço para isso, né? Sim. E é uma construção diária, e crendo no propósito que é até o fim, a gente fala. É até que a morte nos separe. Então a gente chegou à conclusão que, assim, como que a falta de perdão você deixa de provar o extraordinário de Deus. Sim. Às vezes Deus tem a mão cheia de bênção para nossa vida, mas às vezes por um orgulho besta, um orgulho que não vai te levar a lugar nenhum, você não libera o perdão, você deixa de provar o que tem de melhor, que Deus fala que nós temos, né, o de melhor, e a gente deixa de provar o que tem de melhor nessa vida
porque você tem né, um sentimento que você ruim, que você não quer liberar um perdão. Então, acho que o perdão, depois que a gente entende que o perdão é um fardo pesado que a gente não deve carregar, A falta do perdão. a falta de perdão, exato, a falta de perdão é um fardo muito pesado e que se a gente não tem que carregar esse fardo, sabe? E a gente passa para os casais isso, né, Ju? E quero perdão, né? Abençoa a vida do seu cônjuge, né? Seja assim Rápido em perdoar. rápido em perdoar, né? Porque isso vai trazer muitos benefícios, né, para a família, para os filhos, né, para gerações, né? E assim, é por isso que a gente luta hoje, né? Famílias. E a palavra do Senhor fala, né, que a gente precisa perdoar para que ele também nos perdoe. Se a Sim. gente não perdoa, a gente se coloca como juiz do outro. Né? E a gente toma o veneno achando que o outro vai morrer. E aí Exatamente. a gente passou a dar o nosso testemunho, né, em lugares e a trabalhar no ministério. Sim. E algumas pessoas começaram a procurar no Instagram. E aí que veio a ideia do livro. Foi Terceiro algo que filho. o terceiro filho. E o Senhor, uma vez na porta da igreja, falou assim: eu tenho planos maiores para a sua vida, mas você não. Eu já tinha começado a escrever o livro. Deixei, né? Lá no cantinho, o Senhor vem me incomodando. Então, esse livro, ele veio desse coração do Senhor. Né? Uhum. Então, ele é um devocional de 40 dias. Ele pode ser lido sem uma ordem cronológica. E ali eu abordo assuntos sobre casamento, sobre deixar pai e mãe, sobre a comparação do Instagram, que a comparação rouba a nossa alegria. Olha, gente, ó. Eu já adquiri o meu na pré-venda e tô doida para chegar. Se Deus quiser, agora em janeiro ele Nossa. já vai ser entregue essa semana, ele já vai sair da diagramação. Sim. E a cada 7 dias desse devocional, eu abro notas para falar do nosso testemunho. E aí a gente vai contando de uma forma mais detalhada todo esse processo, de como foi, e de saber, né, que o amor nunca morre. A Bíblia fala que o amor nunca morre. E a gente começou a nutrir o amor. Então eu achava que nunca mais seria capaz de amar o homem. E detalhe, né? Assim, o amor é decisão. O Sim. amor não é sentimento. Eu demorei muito a entender essa colocação, né? Essa ordenança, né? E a gente decide amar. Por que a gente decide amar o seu cônjuge, né? Porque ele é seu companheiro, né? Ele está com você em todas as situações, ele te ama, ele te cuida, ele te respeita. Então você decide amar aquela pessoa, né? Paixão não, paixão ela tem prazo de validade, aquela coisa de início, de namoro, aquela paixão, você quer estar sempre junto, aquela coisa, só que a gente sabe que tem hora e dia para acabar, Sim. né? E o que fica é o respeito, é o companheirismo, é o amor, é isso que vai nos conduzir até a morte nos separe. Então a gente decide amar pelas suas qualidades, pelo que você representa na minha casa, na minha família, né? E assim, a gente vê essa questão daquilo que vai sendo construído com o tempo, a gente vai percebendo que se a gente realmente não rega o amor, o relacionamento, as coisas que a gente precisa regar, ele realmente murcha e morre. Né? É a mesma experiência, você está cuidando de uma planta. Se você não cuida da planta, gente, me sujei com doce de leite da Carolina, tá? Para vocês verem como é que é recheada. Mas se você não vai cuidando daquela planta, vai regando, vai proporcionando ali para ela o sol, a água, tudo que é necessário, ela murcha e morre. Assim é a nossa vida também, a nossa família, dentro da nossa casa. Sim. E eu acho assim que vocês hoje, realmente a história de vocês tinha que virar um livro. Né? E que bom que virou um livro para salvar outros casamentos, salvar outras pessoas, salvar outras famílias, né? Que Deus, assim, continue sempre abençoando vocês cada vez mais. Amém. Que esse seja o primeiro de muitos livros. Que o testemunho de vocês, assim, continue frutificando e alcançando tantas pessoas. Porque realmente, assim, a gente precisa, né, de famílias que busquem estar na presença de Deus, que sejam e famílias que dão certo, que a gente sabe que pode dar certo, né? E, assim, só louvo e agradeço a Deus por vocês estarem aqui e compartilharem a história de vocês, né? Vocês possam continuar realmente firmes no Casados para Sempre, levando muitas famílias para Deus, né? E toda a honra e toda a glória ao Senhor, né? Esse livro Tempo com Deus, ele tem esse propósito, que as pessoas, independentemente de um casamento restaurado ou não,
elas tenham tempo com Deus. A gente tem que estar na videira, não tem outro lugar para a gente estar. Tem que estar aos pés dele, e ele que vai conduzir a nossa vida. E é ali que a gente tem que estar depositando o nosso coração. Então, assim, esse livro tem... eu ensino também como fazer devocional, como ter esse tempo de leitura da palavra, sabe? Esse convite diário para que as pessoas tenham um tempo verdadeiramente com o Senhor. Como é que as pessoas já podem adquirir na pré-venda o livro? Então, ele tá lá no meu Instagram, né? Juliane Paixão, com 2 O's no final. Tem ali a pré-venda. E em janeiro vai ser aí o lançamento oficial. A gente já tem um lugar para fazer. E vai passar esse período aí de dezembro, né? E ano novo. Então, a gente vai fazer em janeiro. E quem quiser já adquirir na pré-venda, tá lá disponível. Vai ser uma honra aí multiplicar esse projeto aí do Senhor. Que coisa maravilhosa, gente. Ó, só tenho a agradecer a vocês e queria que vocês deixassem uma mensagem aí final de vocês, da família de vocês. Para quem tá ouvindo, assistindo a gente. A gente costuma falar que nenhum casamento é tão bom que não possa ser melhorado. E nenhum casamento é tão ruim que não possa ser restaurado. Quer falar alguma coisa? Já te atropelei, né? Já falou tudo que precisa. Disse tudo, né? Já falou tudo. A famosa mulher de 1,54 m que ganha 2 metros facinho, gente. Gente, olha, que alegria receber vocês, que alegria ouvir a história de vocês, né? Confesso que eu fiquei impactada, né, com o testemunho de vocês. E, gente, com Deus tudo pode dar certo, né? A gente precisa se abrir, realmente viver essa graça que é o perdão, né? Acho que a gente, na verdade, a gente acaba perdoando quase que o tempo todo. Numa vida de casal, numa vida de família. A gente morre um pouquinho pro outro viver, no outro dia o outro morre um pouquinho e a gente vive, né? E assim a gente vai construindo a nossa história, a nossa família. Amém? Amém. Muito obrigada, Obrigado gente. A gente agradece. Isso muito de vocês, né? Que Deus abençoe cada vez mais casados para sempre. Amém. E Amém. Obrigado. Obrigada a você que nos assistiu até aqui, né? Nesse 1 ano de Café Com. Que alegria, gente, celebrar esse 1 ano aqui com vocês. Tanta coisa boa, tanta gente maravilhosa passou por aqui. Aproveita aí esse mês de novembro. Revive cada episódio, maratone, assiste o Café com a Autoridade com a irmã Beatriz, que foi sensacional. Ela até conta uma história que eu lembrei aqui conversando com vocês, de uma coisa que você disse que é fundamental. Uma vez um amigo que era casado procurava a irmã para partilhar. E ela dava tanto conselho, tanta coisa, que ele acabou confundindo e chamou ela para fugir com ele. Uma freira. Então essa foi uma das histórias mais inusitadas que aconteceu aqui. E a gente perguntou para ela, qual foi a história mais inusitada na sua vivência toda? Ela contou essa, né? E aí a gente vai construindo os retalhinhos e vendo como é que a vida vai sendo formada e vai sendo feita, né? E lembrando dessa história da irmã, eu lembro de tanta história maravilhosa que passou por aqui, que vale a pena você revisitar, você assistir. Tá lá disponível. Compartilha com a família, viva lá os seus momentos, né? Reflita e esteja sempre aqui com a gente, tá bom? A gente é muito grato por ter a companhia de vocês. Vocês possam sempre permanecer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!